Queridos, abram as vossas Bíblias. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens sobre até o meu milagre, e eu tenho certeza que Deus quer falar ainda muito nesse último dia. Abram as vossas Bíblias no livro de Josué. E o tema dessa mensagem, queridos, que eu intitulei foi seis verdades até o meu milagre. 6 verdades até o meu milagre. Guarda isso, amém? Se você não colocou o seu objeto ali é uma mesa com alguns objetos que representam, simbolizam aquilo que você está almejando, pedindo para Deus. Não tem nada de especial ali, tem nada sobrenatural ali, é apenas uma representação, amém? Para você olhar e entender, Senhor, me dá aquilo, eu preciso daquilo que o objeto está representando ali, ok, queridos? É apenas um simbolismo, apenas uma representação. Mas eu quero pregar nesta noite sobre 6 verdades até o meu milagre. Estamos agora em Josué, estamos às portas da terra prometida. Josué agora como substituto, vamos ler o texto bíblico? Josué 1, versículo de número 9. Josué 1, versículo 9. Você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura. Alguns falam exordial, mais juridicamente falando, inicial, prefacial das Escrituras nesta noite. Amém? Todos acharam, amém? Versículo 9 diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus amado, em nome de Jesus, certamente num momento tão difícil, tão desafiador na vida de Josué, tu és aquele que se apresenta, Senhor, até o teu filho. Tu sabias a dificuldade que seria substituir nada mais, nada menos do que o Moshá, o tirado das águas, Moisés. Deus, sabendo, meu Pai, da responsabilidade, da cobrança que o próprio Josué fazia sobre si mesmo e que o povo fazia sobre ele, tu te apresentas, meu Pai, a Josué e o encoraja. Deus, em nome de Jesus, quantos desafios nós temos, cada pai, cada mãe, cada filho, cada um que aqui está, os desafios são enormes, Senhor, as cobranças são enormes, tanto de fora como de dentro, mas nós temos certeza num Deus que nos levanta e que nos encoraja. E em nome de Jesus, meu Pai, nessa última mensagem dessa série, Senhor, cumpra as tuas promessas para o teu povo, abençoa cada um que aqui está, meu Pai, e faça milagres nesta noite, em nome de Jesus, e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar, queridos. Josué 1, 9 diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A primeira verdade que eu quero extrair para a minha, para a sua, para as nossas vidas, é: Deus é um Deus de promessa, amém? E com a promessa vem o encorajamento. Deus é promessa e encorajamento. Deus emite uma promessa e Ele nos encoraja para alcançá-la. Primeira verdade em toda a caminhada, queridos, e nós estamos aqui às portas da terra prometida. Você imagina Josué, que nós já falamos que no hebraico é a mesma palavra do grego de Jesus, Josué, Jesus, esse homem que foi o braço direito de Moisés, o sucessor de Moisés. Josué foi preparado por Moisés. É interessante como Moisés preparou Josué. Josué foi um grande guerreiro, queridos, um grande homem de Deus. Josué pecou em algo. Josué não preparou um substituto. Enquanto ele foi preparado por Moisés, Josué, quando morre, o que acontece? Vem um período dos juízes. Um juiz após outro, porque não havia uma liderança preparada por Josué. O líder que não prepara outros não é líder. Líder que apenas é centralizador não é líder. Líder que não confia, que não delega, não é líder. É óbvio que toda delegação não é um delegar assim, de qualquer forma. Há um delegar com controle, há um delegar com acompanhamento, ok? Com certeza. Mas líder prepara outros líderes. Líder que não levanta líder não é líder. É apenas um egocentrista e pensa que só ele é o perfeito e só ele detém todas as coisas. Mas Moisés pensou no substituto. Josué
pecou nesse aspecto, queridos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer a ordem que Deus dá, a promessa que Deus dá para Josué. Josué, quando a Bíblia diz ser forte e corajoso, é porque Josué se sentiu o quê? Fraco e medroso. E essa fraqueza e esse medo, queridos, é natural de alguém que está substituindo o homem que aparentemente é insubstituível. E não apenas isso, ele substitui o homem no momento mais delicado e mais difícil da história de Israel: entrar na terra prometida, alcançar o milagre. Não é assim, queridos, porque nós não temos dimensão e entendimento de até o que falta para Deus me dar aquilo que eu estou sonhando. O que falta para aquela porta se abrir? Eu não sei. Quanto tempo, o que vai ser necessário? Eu estou caminhando em fé. Deus sabe o tempo certinho que vai chegar, quando Deus vai derramar, Ele sabe certinho tudo que vai acontecer. E nesse processo, queridos, vem o medo, eu preciso ser encorajado. E Deus encoraja Josué agora num momento super delicado, onde ele está às portas de entrar na terra prometida, e a bater de frente com a maior cidade daquela época, chamada Jericó. Muralhas imensas, portões imensos, ferrolhos imensos. Vocês têm ideia, a muralha de Jericó, famílias moravam em cima do muro. Sabe o que é isso? Casas eram montadas em cima dos muros. Tamanha espessura dos muros para entrar naquela cidade dos irmãos. Isso não é spoiler, isso é para quem conhece a Bíblia, obviamente. Os irmãos sabem como as muralhas caíram. Com gritos. Claro, em Cristo Jesus, na ordem que Deus deu àquele povo, o povo rodeia o muro 7 vezes, gritam e as muralhas caem. Para deixar bem claro que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Mas até chegar lá, é muita insegurança. Como que eu vou substituir Moisés quando nós estamos às portas do nosso milagre, queridos? Por não sabermos quanto tempo falta, muitas vezes olhamos para trás e desistimos. Quantos desistem e não conseguem mensurar o quão pouco faltava para o milagre chegar? E desistem, e desistem. Josué está agora às portas, mas ao mesmo tempo tremendo, ao mesmo tempo muito inseguro sobre realmente se ele seria capaz de conduzir aquele povo. Vocês imaginam, queridos? Você passar o deserto todo olhando para Moisés, a referência, o homem de Deus, aquele que abriu o Mar Vermelho. Será que o povo olhava para Josué e cria que ele seria um verdadeiro segundo Moisés? Difícil. E Josué conduzindo todo aquele processo, toda aquela dificuldade. Primeira verdade, queridos: creia nas promessas que Deus fez para a sua vida. Amém? Creia que Ele te encoraja, não pare, não importa quem foi teu sucessor, não importa quem veio antes de você. Se Deus colocou você ali, Deus vai te honrar. Ah, pastor, mas no meu trabalho a pessoa era tão boa e agora eu tenho... Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar com seus talentos, como foi ministrado aqui, com aquilo que Deus já te deu. Deus vai te honrar. Seja corajoso, ser forte e corajoso, amém? Pula para o capítulo 2 agora, capítulo 2, versículo 1. Primeiro ponto, promessa e encorajamento. Primeira verdade, as portas do teu milagre, promessa e encorajamento. Segundo, capítulo 2, versículo 1. De Sitim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de... Queridos, olha o que Josué faz. Ele manda 2 homens espiarem a terra de Jericó para saber como é que era aquela muralha. Segundo ponto, segunda verdade para eu alcançar meu milagre: seja um homem e uma mulher que planeja. Tem que haver planejamento. Ah, eu tenho fé. Planejamento não tira fé em nada. Pelo contrário, no bojo da fé está planejar a tua vida. Planeja a sua vida. A Bíblia diz, Jesus vai ensinar: aquele que quer construir uma torre, pare e sente, e planeje, calcule, para ver se vai conseguir construí-la. Porque e Jesus continua, porque no fim, imagina a decepção que é parar uma obra pela metade. Então fé é planejar, fé é se preparar, fé é estudar, fé é trabalhar. A fé não está isenta de tudo isso. A fé, ela vai ser o plus, e que plus maravilhoso, mas para aquele que trabalha, para aquele que se esforça, para aquele que luta, para aquele que planeja. Josué tinha missão, foi encorajado, ser forte, ser corajoso, tinha promessa. Mas ele,
vão espiar lá a terra, me passa um relatório de como é a espessura, como a gente vai entrar, por onde a gente vai entrar naquela muralha. A expectativa dele era, até então, de que ele teria que entrar naquela muralha. Ou seja, ele começa a planejar, fazer o seu planejamento. Amém, meus amados? Planeje. Seja um homem que planeje, seja uma mulher que planeje, que se prepara para os desafios da vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Terceira verdade. Olha que diz Josué capítulo 3. Vá para o capítulo 3, versículo 5. Josué 3, 5. Primeira verdade, promessa. Amém? Segunda verdade, as portas do milagre, é planejamento. Terceira verdade, Josué 3, 5 diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de... Olha o que Deus fala: santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer. Qual é a competência do homem? Se santificar. Queridos, eu tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa hoje. Se você vai receber é outra coisa. Porque é isso que Deus fala, olha, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Eu vou fazer, Deus fala, eu vou fazer amanhã maravilha. Santificai-vos. Ou seja, se prepara, se separa, senão vai acontecer e você não vai nem sentir. Senão eu vou pregar e você vai estar dormindo. Senão eu estou pregando e você está pensando no amanhã, no dia de amanhã. Santificados, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Não é vou pensar em fazer, não é se você se santificar, eu vou, não, Deus falou, eu vou fazer maravilhas. Santificai-vos. Se você quiser experimentar, se separe. O que é a santificação? No hebraico, kadosh, separação. Se separa. Esteja pronto, esteja ávido, pronto para ouvir. Amém, meus amados? Quando eu entro por essas portas, eu tenho que estar ávido para ouvir Deus falar. A minha expectativa, queridos, vai fazer com que essa atmosfera mude. Senão vai ser mais de um culto. Mais de um dia que eu vou encontrar meus amigos. Mas se eu entrar aqui por essas portas, com a expectativa, Senhor, estou me separando. Eu quero ouvir tua voz. Não quero sair da mesma forma com a qual eu entrei. Amém? Deus faz. Ou melhor, Deus sempre faz. Se você vai experimentar ou não, aí é com cada um de nós. Que a palavra diz, é imperativo, santificai-vos. A Bíblia não diz amanhã, se você estiver bem, se você estiver sem dor de cabeça, se você não estiver cansado. Não, a Bíblia fala, santificai-vos, camarada. A competência é tua, se separa, porque eu vou fazer milagre. Amém? Deus faz milagres até hoje. Então, queridos, primeira verdade, promessa. Segundo, planejamento. Terceira, se separa para Deus. Se santifica. As pessoas de hoje querem receber de Deus sem qualquer compromisso com Deus. As pessoas querem entrar na igreja, pedir e receber, sair e continuar vivendo da mesma forma. Não querem mais se santificar, não querem mais se separar, querem apenas se aproveitar de Deus. Mas continua adulterando, continua mentindo, continua roubando, continua fofocando, continua fazendo tudo que fazia sempre, mas quando entra na igreja, quer receber. Aí o que fala? Deus não fala, culto frio, Deus não falou comigo. Você que não se santificou. Você que vive a vida da mesma forma de sempre. Porque Deus fará maravilhas, fará. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 7, quarta verdade. Olha que diz versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei com meu Deus. Olha que Deus fala: Josué, hoje eu vou começar a te engrandecer, vou começar a te exaltar. Para que todos, para quê? Para inflar meu ego? Não. Para que todos saibam que assim como fui com Moisés, vou ser contigo. É para que esses camaradas aí creiam que você é homem de Deus. Eu vou mostrar através de você, porque eles não estão acreditando. Mas hoje eu vou te engrandecer, eu vou te honrar. Primeira verdade, queridos, promessa. Segunda, planejamento. Terceira, santificação. Quarta, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Creia nisso, em nome de Jesus, amém?
E humildade, né, queridos? Muita humildade, porque para alguns, se Deus falar isso, hoje vou te agradecer, poxa, já era, aí virou um pavão, né? Aí vira o pavão. Aí pensa que pode fazer o que for. É aquele livro que eu recomendo todos lerem, chamado Síndrome de Satanás, escrita pelo pastor Caio Fábio. Síndrome de Satanás. Ele escreveu uma síndrome que ele, infelizmente, experimentou. Infelizmente. A soberba. Mas quando Deus fala isso para Josué, hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje, Josué. Eu vou começarei, ou seja, é só início, Josué. Começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, é perante os demais, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Honra. Deus vai te honrar, amém? Para quê? Para que lá no teu trabalho saiba que tu és um homem de Deus, saiba que você é uma mulher de Deus, na tua escola você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, na tua igreja saiba que você é um homem, uma mulher de Deus. Deus vai te agradecer. Deus já abençoa a vida financeira, Deus já abençoa. Por que Deus já abençoou? Para que todos saibam que Deus é com ela. Não é para soberba, não é para se exaltar, é porque uma forma de Deus mostrar para aqueles que estão ao redor: eu sou com ele, eu sou com ela. Amém, meus amados? Glória a Deus. Primeira verdade, promessa. Segunda verdade, Deus, planejamento. Terceira, santificação. Quarta, honra. Quinta verdade. Vamos a partir do versículo de número 14. Josué 3:14. Todos acharam, amém? Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Para aqui, queridos, porque o povo agora está indo em caminho de Jericó, ok? Para chegar até Jericó, tinha que passar por um rio, chamado Rio Jordão, ok? Esse rio precisava ser suplantado para que o povo chegasse em Jericó. Versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. As que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Assim como Moisés, vocês começam a entender isso? Hoje começarei a te engrandecer. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Moisés abriu Mar Vermelho, Josué abre Jordão. O Jordão se abre e o povo passa com os pés enxutos, passa no meio do Jordão e entram na terra prometida. Pastor, entraram na terra prometida quando derrotaram Jericó? Não, aqui já entraram. Passou o Jordão, já está na terra prometida. Amém, meus amados? Milagre. Se eu posso destacar esse quinto ponto, Deus tem milagre para as nossas vidas. Um milagre que realmente, assim como Moisés chamou atenção em Josué, quanto mais em Josué também. Olha o que Deus faz, queridos. São verdades que a gente começa a entender nesse processo, como Deus vai fazendo nesse processo até o nosso milagre. Ele nos encoraja, Ele exige de nós planejamento, Ele exige santificação, Ele nos honra, Ele faz milagres, amém, nesse processo todo. Quantas coisas Deus tem feito e às vezes nós nem notamos, nem paramos para pensar: Senhor, obrigado, porque eu estou tão focado naquele alvo maior, mas até lá, quantas coisas Deus tem feito. Para um pouquinho, bota no teu caderno, olha o que Deus já fez na tua vida, olha como você se achegou a Ele, olha como você está. Amém, meus amados? Glória a Deus. Milagre. Jordão se abre, Deus faz o povo passar pés enxutos. Amém, assim Deus faz conosco, meus queridos, assim Deus faz conosco. Hoje vivemos tempos muito difíceis. Hoje, queridos, estamos às portas de uma terceira guerra mundial. Se você não parou para pensar ainda, estamos às portas de uma terceira guerra mundial.
O Irã respondeu com uma força como nunca em Israel. Como nunca. O Hezbollah, o Hamas, que infelizmente usam a população civil como escudo, montam suas bases ali embaixo de escola, embaixo de hospital, de forma covarde, usando a população civil para morrer mesmo. Interessante, queridos, porque quando eu vejo Jordão, isso é uma promessa tão grande, terra prometida, e todas as guerras que ocorreram, e nós abominamos guerras, queridos, quantos civis morrendo assim, um atrás do outro, uma tristeza imensa acompanhar tudo isso que está acontecendo. Mas estamos no momento agora, queridos, porque em toda guerra, queridos, infelizmente, civis morrem. Em toda guerra isso acontece, infelizmente. Então, que Deus tenha misericórdia de todos que têm se levantado desta forma, amém? O que me chama a atenção, permitam-me abrir um parênteses, queridos, porque hoje para mim foi muito complicado acompanhar porque a Bíblia diz que Israel é o relógio de Deus, Israel é a lareira de Deus. Lareira, entenda, é fumaça, guerra, fumaça. Quer saber se Jesus está voltando? Olha para Israel. Escatologicamente falando, olha para Israel que você vai saber se Jesus está voltando. Fumaça, lareira de Deus, está dando fumaça, sinal. Alguma coisa está acontecendo. E as coisas vão acontecendo, queridos. O que me chama a atenção é que o Líbano, o presidente do Líbano, não fez nada, queridos. O Líbano não tinha que colocar uma guerra contra Israel? Porque o Líbano foi atacado, não foi? Não. Quem se levantou contra Israel? Hezbollah. Porque o Líbano não existe mais. Quem existe ali é Irã. O próprio Líbano está subjugado pelo Hezbollah. Olha como a tristeza que a gente está vendo, queridos. Eu estou falando dessa terra aqui. Dessa terra que foi lutada, dessa terra que foi conquistada com tantas vidas, e hoje mais vidas ainda, sendo dilaceradas, acabadas por causa de terra, queridos, infelizmente. Que Deus tenha misericórdia, amém? Que Deus tenha misericórdia. Eu temo demais, queridos, a resposta de Israel. Temo demais, porque Israel não vai brincar, queridos. E eu temo por uma bomba atômica, e isso vai trazer um dano terrível para o mundo. Então, que nós oremos por paz, amém? Que essa guerra cesse, mas ao mesmo tempo, quando eu oro por paz, eu vejo a Bíblia e não vai ter paz. Jerusalém vai ser sitiada. A Bíblia diz que Jerusalém vai ser sitiada. É o mundo inteiro contra Israel. A última guerra, Gog e Magog. Gog e Magog é Irã, é China. Então, assim, o final dos tempos, queridos, é o mundo inteiro contra Israel. Pastor, inclusive Estados Unidos. É o mundo inteiro contra Israel. É bíblico. A gente ora para que Deus poupe os inocentes, né, queridos? Mas me perdoem um parênteses aberto, mas eu estou me alimentando disso o dia inteiro. Então, difícil olhar, ver o povo entrando na terra prometida, esse milagre, e depois, tantas coisas aconteceram depois disso tudo. Amém, meus amados? Mas num processo de Deus, creia nisso. Deus tem fase na sua vida, Deus te abençoa, tem milagre. Esse povo passou no Rio Jordão, queridos, eu estive no Rio Jordão. Podem falar o que for, o Rio Jordão é curto. Olha, é curto, mas se você entrar lá, você afunda. Pés enxutos, passaram ali sem molhar os pés. Milagre, Deus falando, olha, eu sou contigo, Josué. Tem coisas que Deus faz só para nos encorajar realmente. Porque eu te pergunto, queridos, assim, o Mar Vermelho, eu também já estive no Mar Vermelho ali perto, e, queridos, realmente é muito distante uma margem da outra. Mas o Rio Jordão, sinceramente, eu estive no lugar onde Jesus se batizou. É como daqui até a parede ali. Podiam passar nadando? Podia, tranquilo. Por que passar com os pés enxutos? Ah, pastor, podia ter alguém que não sabe nadar. Queridos, é assim, são exceções.
pela regra. Por que não? Por que passar a pés enxutos? É Deus mostrando quem Ele é, queridos. Deus mostrando como fez com Moisés, faço contigo, Josué. Josué, eu faço o que for necessário, mas eu tenho essa terra para o meu povo, vocês vão entrar. É Deus fazendo milagre, porque Ele quer milagre, queridos. Amém? Para que ninguém tenha dúvida de que Deus estava no controle daquela situação. Amém? Porque podiam passar de barquinho, podiam passar com uma corda, jogar uma corda e chegar na outra margem do Jordão, queridos. Pelo menos na região onde eu fui. Ou seja, o abrir do Jordão é uma forma de Deus falar, olha, eu estou aqui. Isso ninguém faz. O ordinário é do homem, o extraordinário é meu. O sobrenatural é meu. É Deus falando, eu faço, quando eu faço, ninguém faz igual. Amém, meus amados? Glória a Deus. Sexta verdade. Capítulo 4, versículo 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes dos pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? Versículo 7. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Eu fico imaginando cada um pegando os 12, foram os 12 cabeças de tribo, cada um pegou uma pedra, 12 pedras. Para quê, pastor? Memorial. Sempre quando eu olhar para aquela pedra, eu vou lembrar que Deus abriu o Jordão. Sempre que eu olhar para aquela casa que Deus me deu, eu vou falar, Deus me deu. Sempre quando eu olhar para a minha saúde restaurada, Deus me curou. Ou seja, são simbolismos, algo que aponta para o que Deus fez. Cada pedrinha dessa, para que levar as pedras? Para que seus filhos saibam que isso é um memorial do que Deus fez na vida de vocês. Testemunho. A sexta verdade é testemunho do que Deus é na tua vida, testemunho do que Deus fez na sua vida. Deus é um Deus de testemunho, Deus é um Deus que você fala dele a tempo e fora de tempo, tantas coisas que ele fez. Testemunhe, queridos. Não deixe de abrir a sua boca, falar do que Deus fez. Eu tenho uma pedra aqui, qual é a tua pedra? Qual é a sua pedra? Mostra, fale dela. Fala o que Deus fez. Olha, Deus abriu aquela porta, Deus curou aquela situação, Deus transformou aquela situação. Cadê a prova? Eu tenho essa pedra aqui. Aquele povo guardou para gerações e mais gerações, para que soubessem, por memorial aos filhos de Israel. Para que eles nunca, o que é memorial, queridos? Para que eles nunca se esqueçam de que Deus abriu o Jordão, que Deus fez aquele milagre. Porque muitas coisas vão acontecer, queridos. Por que memorial? Por que a pedra em memória? Porque o tempo vai passar. E provavelmente o povo vai se esquecer. O povo já tinha esquecido do Mar Vermelho. Mas do Jordão não vão se esquecer. Leva essa pedra e vai ser para gerações e gerações. Queridos, você vai num cemitério em Israel. Você vai no cemitério em Israel. E o cemitério de Israel fica... Um grande cemitério de Israel fica no Monte das Oliveiras. E é interessante que em cima da lápide não ficam flores. Geralmente a nossa cultura é o quê? Botar flores, né? Flores. Não, sabe o que tem em cima da pedra do sepulcro? Pedras. Quem vai lá visitar, leva uma pedra e coloca em cima do sepulcro. Uma pedra. Se eu for visitar, eu boto uma pedra. Sabe por quê? Eles falam, não, porque a pedra, o tempo passa e ela fica ali. As flores, o tempo vai, tudo apodrece, tudo vai embora. Mas a minha pedra está lá. O meu testemunho está lá. É a marca de que eu estive ali. Memorial.
Não esquece, pedra, mar, melhor, Rio Jordão se abriu. Qual o teu testemunho, querido? Teu testemunho é uma pedra, um memorial que ninguém tira, ninguém apaga. Por isso que ninguém pode falar, quando as pessoas falam, eu tive uma experiência com Deus, ninguém pode falar o contrário. Eu tive, ponto final. Por quê? Porque eu tive. Quem é você para falar que eu não tive? A experiência é única que eu tive, ponto final. Eu tive uma experiência com Deus, eu tenho essa pedra da minha vida, eu tenho esse testemunho. Amém, meus amados? Vamos se colocar de pé. 6 verdades, queridos. Primeira, guarda no seu coração, promessa, encorajamento. Deus encorajou, Deus prometeu a Josué. Segunda, planeje, se prepare para o que virá. Terceira, santifique-se espiritualmente falando. Quarta, queridos, tenha humildade. Deus vai te honrar, mas tenha humildade. Amém? Glória a Deus. Quinto, Deus tem milagre nesse processo. Nesse processo todo, Deus vai fazendo milagres. E sexto, testemunho. Querido, se você for olhar para a tua vida, você vai encontrar todos esses pontos. Se você for olhar para a tua caminhada com Deus, em determinada área, em determinado momento, você vai encontrar todos esses pontos que eu falei aqui. Pastor, qual é o mais importante de todos? Todos eles. Confesso que se você tirar um, talvez o produto não seja mesmo. Então permaneça firme, amém, no que Deus falou na tua vida. Você tem pedra aí na tua vida. Você tem pedra contigo. Você tem testemunho contigo. Você sabe o que Deus fez na tua vida. Então nada pode comprar isso, nada pode tirar você do prumo, porque você tem pedra aí. Você tem testemunho do que Deus fez. Agora é hora de você encorajar outros. E nesse encerramento, querido, de série de mensagens, até o meu milagre, saiba que Deus tem verdades para você. Não desista do que Deus falou no teu coração. Ser forte e corajoso, Josué. Josué não tinha nem ideia do que Deus iria fazer. Não iremos pregar, queridos, mas Deus dá vitória. O povo entra na terra prometida e passa por Jericó. Jericó é mais uma etapa suplantada por Deus. Jericó é mais uma vitória, entre outras vitórias. Depois de conquistar Jericó, o povo cai em Aia, uma cidadezinha, depois você lê. O povo perde de uma forma assim, por pecado, no meio do povo. Em Aia o povo passa vergonha. Ou seja, queridos, na nossa caminhada vão ter altos e baixos. Eu tenho que me santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É certo, Deus vai fazer. Eu quero experimentar na minha vida. Eu quero receber na minha vida. Então eu preciso me separar. Amém, meus amados? Glória a Deus. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar para a sua vida. Quero chamar os irmãos do louvor. Eu quero orar pela tua vida. Amém? Eu não sei o que você está passando, não sei qual é o teu milagre, não sei como está sendo esse processo, não sei o que você tem falado com Deus, mas eu sei que Ele está aqui. Ele fala, hoje, começarei a te engrandecer. É hoje, queridos. É hoje, Deus vai começar uma obra na tua vida. É hoje que Deus vai começar algo que você acha que é impossível. É hoje. E Ele vai começar. Ou seja, tem muito mais ainda. Mas não despreze esse hoje. Hoje é início. Começarei a te engrandecer perante os olhos de todo Israel. Vão olhar para você e não vão entender como você tem prosperado, você tem crescido. Como ele, como ela. Mas eu tenho tanto mais tempo que ele, que ela. Eu sou tão mais capacitado do que ele com ela. Mas Deus separou ele e ela para hoje começar a engrandecê-lo e engrandecê-la. Meus amados, em nome de Jesus. Meu Pai, nesta noite eu quero colocar cada vida diante de Ti. E eu quero profetizar. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Mas antes de engrandecer Josué, Tu exorta dizendo: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Senhor, o Teu povo se santifica, se separa agora nesse momento. Porque amanhã é dia de bênçãos. Amanhã é dia de vitória. Amanhã é dia de conquista, porque amanhã o Senhor vai fazer. Aí depois ele fala: hoje, Josué, vou começar a te engrandecer.
Você está pronto para isso, meu amado, minha amada? Deus vai começar a te engrandecer. Guarda esse dia na tua agenda. Guarda esse dia 2 de outubro de 2024. Deus começa a te engrandecer. A tua vida financeira vai mudar, a tua saúde vai mudar, tua vida espiritual vai mudar, tua casa vai mudar, teu casamento vai mudar. Aquele homem, aquela mulher, aquele marido, aquela esposa, aquele filho que você tem orado, clamado, vai mudar. Hoje começarei a te agradecer perante os olhos de todos. Deus amado, em nome de Jesus, nós cremos que tua palavra não volta vazia. E eu tenho certeza, Senhor, que o teu milagre, meu Pai, está às portas. Nos santificamos nesse dia para desfrutarmos do milagre, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo que está ouvindo agora esta palavra, que ainda a ouvirá. Senhor, ser conosco, que as tuas promessas, meu Pai, que jamais caiam por terra, venhamos, meu Pai, desfrutar delas, em nome de Jesus, amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.